Passos para o desenvolvimento mediúnico. Que passos você precisa tomar para desenvolver ou educar a sua mediunidade? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Anderson Gomes. Se você gostar do vídeo, depois curta e se inscreva no canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é novo aqui no canal, nós já falamos outras vezes, já falamos em live sobre desenvolvimento, quais são esses passos, mas eu gosto sempre de atualizar esses vídeos e muitas vezes tem público novo, né? E precisa de um vídeo atualizado. E é claro, sempre surge um dado novo em cada vídeo, em cada coisa que a gente fala, porque nós vamos aprendendo com o passar do tempo. Então vejam, quantas pessoas procuram e me perguntam e fazem a mesma pergunta, sempre. Anderson, como eu desenvolvo a mediunidade? Quais são os passos para desenvolver a mediunidade? O que eu preciso ler para desenvolver a mediunidade? Que técnicas eu posso usar para desenvolver? Né? Então vejam que são vários pontos que as pessoas buscam para o desenvolvimento. Muitas pessoas buscam porque dizem assim, Anderson, eu sofro com mediunidade, eu acho que eu fico doente por causa da mediunidade, e isso não acontece, mediunidade não deixa ninguém doente, né? Mediunidade não traz problemas amorosos, problemas financeiros, nada disso. Mediunidade é uma capacidade de percepção. E se você está tendo algum problema por causa das suas ações na vida, né, e reações que estão acontecendo devido às suas ações. Tá? Então vejam que desenvolver ou educar, por que nós falamos essas duas coisas? Porque às vezes tem pessoas que entendem como desenvolver, outras pessoas entendem como educar. Por que se fala educar então? Porque a mediunidade ela já está lá, mas muitas vezes ela está descontrolada, você não está sabendo lidar com ela. E quando a gente fala desenvolver, é aquela pessoa assim que, mas eu acho que eu não tenho mediunidade. Como é que eu posso sentir, perceber ela? Né? Então talvez possa se abrir esse caminho. Tá? Mas ela não significa que ela não esteja lá, ela já está lá. Tem pessoas, Kardec diz que nós temos níveis de mediunidade. Então tem desde a pessoa que percebe muito pouco, quase nada, mas está lá, até a pessoa que tem mediunidade muito ostensiva, ou seja, que está aparente, que está à mostra, né, que está ativa ali o tempo todo. Então, quais seriam essas formas de se desenvolver ou educar, de buscar isso? Eu separei em 3 quesitos bem importantes, tá? Todos os 3 que são globais, digamos assim, para você desenvolver. Que se você fosse fazer uma pirâmide, esses seriam os 3 pontos básicos. No alto da pirâmide eu colocaria o autoconhecimento. Você precisa conhecer a si mesmo, como você é, como você reage às situações para poder desenvolver e entender a sua mediunidade. Se você não consegue compreender isso e nem se permite ou deseja mergulhar nisso, então não tem como você desenvolver a mediunidade. Você vai ser sempre refém das suas percepções. Então esse seria o topo da pirâmide. Embaixo da pirâmide, de um lado, eu coloco a questão da técnica, né? ou melhor, a teoria, e do outro lado, a prática. Então veja que é autoconhecimento, teoria e prática. Então podemos dizer, se eu fosse dizer em importância, de acordo assim com a experiência que eu tenho desde jovem, eu tenho 49 anos, desde jovem, desde criança, adolescente, convivendo com a mediunidade. Eu diria para você, às vezes eu falo que chega a ser 70%, mas vamos equalizar isso. Digamos que 60% da sua educação mediúnica é autoconhecimento. 60% é saber como você reage nas situações, como você lida com os seus medos, com a sua raiva, com o seu amor, com a sua sexualidade, com todos esses quesitos humanos, de ser humano, de vivência do dia a dia. Porque como que você vai saber se você tem um pensamento, se esse pensamento ele não é um pensamento que foi injetado em você, que foi
inserido em você por uma influência espiritual se você não se conhece. Quando você fica com raiva, como é que você sabe se isso é uma influência espiritual ou é porque você está com raiva mesmo? Ou se essa influência espiritual aumenta a sua raiva, está projetando mais ainda a sua raiva. Então, se você não tem esses elementos, você não vai conseguir se controlar nunca. Você vai ficar sempre refém do que pode estar acontecendo, porque só a técnica vai dizer o que é feito, mas você não vai ter noção se aquilo é um espírito, se não é, se é você, se você tem que se preocupar mais em controlar o seu lado psíquico, psicológico, o seu comportamento, né? Desenvolver mais um lado do que outro. 20% eu diria para você que é a teoria. Você vai buscar livros para estudar, né? Você vai ler muito e tudo que for possível, né, para você compreender. Mas algumas pessoas assim, então eu preciso ler tudo, né? Então eu vou ler bastante romance espírita. O romance espírita é para você passar o tempo, né? Ele vai dar um complemento no conhecimento técnico que você vai aprender em outros livros, que aí você vai exemplificar. Se você começar já pelo romance, pela história, né? Eu vou ler bastante André Luiz. O André Luiz, especificamente, é muito bom para o desenvolvimento, porque ele mostra o outro lado do plano espiritual. Porém, tem livros que desviam muito para histórias de romance e coisas do tipo. E isso tira o foco do conhecimento para ir para o lado do sentimento, para você, né, elaborar esse lado. Não que seja ruim você compreender sentimentos, entender, mas não é para você cair para o lado romântico e ficar ali viajando numa história linda, né? É para você conhecer, então, a teoria. Primeiro, livros teóricos que ensinem você sobre percepção extrasensorial, que ensinem você sobre tipos de espíritos que existem, que ensinem você sobre desenvolvimento da mediunidade. Depois que você lê esse, para o seu passatempo e complementação do seu estudo teórico, aí você pode ler um romance. Aí você vai ler um André Luiz, você vai ler outra coisa do tipo, tá? Dentro desse conhecimento teórico, você precisa ler obras obrigatórias, né? Por exemplo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, você precisa ler obrigatoriamente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, você precisa ler obrigatoriamente. O Céu e o Inferno, que é uma obra que muitas pessoas deixam de lado na doutrina espírita, né? Você precisa ler obrigatoriamente, é uma obra de estudos objetivos sobre manifestações mediúnicas. E o livro A Gênese, que é um livro que ensina muito sobre o plano espiritual, sobre como a Terra se desenvolve, os espíritos, a evolução, as migrações dos espíritos. Isso é importantíssimo e são livros que as pessoas deixam de lado. Por quê? Porque elas querem, às vezes, ir muito para o lado romântico, que afeta o sentimento. Não que eu, mais uma vez digo para você, não que o sentimento não é importante, mas você não pode navegar só de um lado. Você precisa ter diversas ferramentas. Se você vai, digamos assim, pilotar um navio, né? Você vai comandar um navio, não adianta você só conhecer do motor, ou só conhecer da vela, ou só conhecer do casco. Você tem que conhecer do todo o navio para ser um bom marinheiro, para ser um bom capitão, né? Então vejam que eu vou deixar na descrição uma lista de livros separada por temas, né? Por tipos de temas. Então, dentre estes livros que ensinam sobre o plano espiritual e a mediunidade, você vai procurar todas as obras de Kardec, são 5 apenas, 5 livros. Vai ler esses 5 livros. E vai ler outros livros, como por exemplo, o livro O Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Você vai ler o outro do Ari Lex, né, sobre o sistema nervoso, sobre a mediunidade. E tem assim inúmeros livros, né, que eu não vou aqui gastar o tempo enumerando para você, mas eu vou colocar uma lista para você olhar aí na descrição e você vai anotar. E aí você vai compreender mais a questão da mediunidade em questão teórica. E dentre esses livros, tem os livros que dão suporte ao autoconhecimento, que são sim livros de filosofia, livros de psicologia. O próprio livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele te dá uma base filosófica de autoconhecimento também.
Então vejam que são livros importantes, livros teóricos do lado da mediunidade espiritual, livros de autoconhecimento, filosofia, psicologia. Joana de Ângeles, por exemplo, Ser Consciente. Emmanuel, Pensamento e Vida, são livros que eu poderia dizer para você com certeza absoluta que são obrigatórios para você ler e compreender a si mesmo e desenvolver a sua mediunidade. Então veja que esse é o arcabouço teórico, e sem ele não adianta você me dizer assim: Anderson, mas eu já tenho manifestações mediúnicas, então não preciso ler a teoria. Você vai ficar batendo cabeça, fazendo teste de tentativa e erro, para ver se algo dá certo ou se algo funciona. Por que você vai fazer isso? Você pode ler a teoria de pessoas que já fizeram isso, e aí quando você tiver a manifestação mediúnica que você já tem de forma prática, você vai compreender as coisas que acontecem de uma forma mais clara e vai poder agir mais proativamente com a sua mediunidade, sem ficar no campo místico, porque às vezes a pessoa que fica só na prática e quer esquecer a teoria, ela cai para o misticismo, ela cai para o mágico, para o misterioso, como se a mediunidade fosse um tipo de poder ou dom. E não é nem poder, nem é dom, tá? Então vejam que aí nós separamos o autoconhecimento, a teoria e a questão da prática. O que é, Anderson, a prática da mediunidade? Muitas pessoas já diriam assim: Anderson, prática da mediunidade é você estar no centro espírita dando comunicações. Essa é uma parte desse tamanho da sua prática da mediunidade. Mas por que, Anderson, se é no centro espírita que nós praticamos a mediunidade? Você pratica lá a psicofonia, a psicografia, o passe, coisas do tipo. E fora essa hora que você fica no centro espírita, 1, 2 vezes por semana praticando isso, quantas horas você está na rua e a sua mediunidade está funcionando? Você está captando energias, pensamentos de pessoas, de espíritos. Você está sendo assediado, você está recebendo energias o tempo todo e não sabe o que fazer. E você só fica pensando: eu preciso ir lá no centro tomar um passe, criando uma dependência energética do centro. Se você é autossuficiente energeticamente, sim, você é autossuficiente. Então vejam que a prática da mediunidade, ela se dá 24 horas por dia, porque você é médium praticando até quando você está fora do corpo, projetado à noite. Fora do corpo você tem percepções, ainda mais extrasensoriais, né? Porque você está fora dos órgãos dos sentidos comuns. Então vejam que a prática aí é você pegar aquilo que você já sente no dia a dia, aquilo que você já conhece de forma prática, você pegar a sua teoria, os livros, tudo que você aprendeu, unir, e aí você vai ampliar essa prática. Entendeu? Então a teoria vai pegar a sua prática, que é assim, por mais que você tenha anos de centro espírita, de incorporação, de psicografia, e essa teoria vai te dar uma amplitude da prática, um domínio maior, uma compreensão. Você não vai ser um mero mecanismo, você não vai ser um mero lápis que se move numa folha, você não vai ser uma mera máquina que senta ali e o espírito dá a comunicação e você não quer saber o que acontece. Piloto automático. Já ouviram falar isso? Médium de piloto automático. Ele não quer compreender doutrina, ele não quer mudança interior, ele simplesmente senta e acha: já estou fazendo a caridade. Né? Então, isso não funciona. Então você, com a teoria vai ilustrar a sua prática, vai fazê-la brilhar, e o autoconhecimento vai te dar domínio, para que você não seja também aquele médium que pratica, mas sai do centro, fica indefeso, porque ele não compreende a si mesmo, porque lá no centro ele está protegido e simplesmente ele segue aquele roteiro, né? E realiza a comunicação. Fora ele não sabe o que fazer, porque fora não é comunicação igual no centro, ele está interagindo, ele está fazendo trocas energéticas, né? As energias ruins vêm, ele não sabe, ele já acha que precisa correr para o centro, ou para dar uma comunicação, para esvaziar aquilo de dentro dele, ou para tomar um passe e equalizar aquela energia dentro dele. Então, não esqueça desse triângulo: 60% autoconhecimento, 20% teoria, 20% prática. E essa prática não é só dentro do centro, é o dia todo interagindo com o plano astral. Então este triângulo nos dá os passos importantes
E para todos esses passos, unindo conhecimento, autoconhecimento, teoria e prática, você tem formas de se fazer. E no canal também tem técnicas para a pessoa da prática, né? Ah, Anderson, estou no centro espírita, gostaria de melhorar a incorporação. Temos vídeos que, se você buscar dentro do canal, técnica de incorporação, né? Você vai encontrar lá. Se você colocar o meu nome, técnica de incorporação Anderson Gomes, técnica de psicografia Anderson Gomes, você vai ver técnicas lá para mexer com as energias, por exemplo. Então eu vou buscar também alguns desses e vou botar na descrição os livros e algumas técnicas tanto de energia quanto também de incorporação e de psicografia para você aprender. Então não esqueça desses 3 itens que vão transformar a sua vida de uma forma gigantesca, de uma forma positiva, e vão trazer melhor qualidade de vida e compreensão, expansão da espiritualidade na sua vida. Você vai ver que muita coisa vai mudar para a melhor. Então, meu amigo, minha amiga, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta. Se você é novo no canal, se inscreva e seja sempre bem-vindo. Até o próximo vídeo.